Então vamos lá. Boa noite, Juliana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui com você, é um prazer. Tem um tempinho que a gente não se encontra, né? Isso aí, é verdade. Prazer é Ai, meu é, e agradeço mais uma é, vez o convite da gente estar junto. a gente teve um encontro, você cuidou do meu pai, foi muito legal e tudo. Agradeço Isso, muito o tempo que você cuidou dele. Então grata. vamos lá. A Juliana Teixeira, ela é fonoaudióloga, especialista no método Pandovan de reorganização neurofuncional. Acho que eu estou precisando treinar. Ah, não. Aplicadora da comunicação suplementar alternativa, PECS, da teoria educacional TIETS. Falei, não sei se eu estou falando certo, me desculpem, tá? E aplicadora do método multigestos para transtornos motores de fala. Há 25 anos trabalhando com pessoas com TEA, pós-graduação em fonoaudiologia no TEA. Juliana, fique à vontade. Então vamos lá, boa noite a todos. Como eu disse, é um prazer estar novamente aqui tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais da fonoaudiologia dentro de um diagnóstico tão importante, né? Que mistura muito com a minha vida profissional, né? Conheci a Silvana no início da minha formação e desde então sigo aí com um carinho muito especial dentro do autismo e me identifiquei muito com esse público, com essa demanda, com os familiares e vejo que isso é uma dedicação de vida mesmo, né? Então vamos lá. A Teresa já fez as apresentações, eu busco a formação sempre com algum diferencial dentro da fonoaudiologia, né? Porque a gente percebe assim que o que a gente oferece tem que sempre ir além, né? Do que a gente conhece de uma forma generalista, como a Silvana disse, né? A nossa formação é dessa forma, e a gente vai buscando os caminhos conforme a demanda, conforme o nosso conhecimento, e a nossa busca é constante, né? Então, eu tenho muito anseio, assim, de querer fazer sempre melhor, de fazer algo que por enquanto não está ao meu alcance, mas eu busco, né? Então, essa 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 busca mesmo pelo conhecimento tem que ser constante, e a gente vai trazendo isso no dia a dia, né, conforme a gente vai buscando aí o nosso caminho profissional. Então vamos lá. Eu vou começar com umas coisas bem básicas e bem rápidas, mas para justificar um pouco desse meu assunto de hoje, né? A gente sabe que desde 2022 a classificação passou a ser o CID-11, né? Deixa eu só fechar minha janela aqui de imagem para eu poder visualizar o slide também. Então, o CID-11, ele começa a fazer a classificação do TEA com o 6A02, né, em substituição do F84, que ficou há muitos anos aí como referência nessa classificação internacional de doenças, e a subdivisão, ela passa a estar relacionada com a presença ou não de deficiência intelectual e comprometimento da linguagem funcional. Então, eu quis trazer muito isso para que a gente entenda o grau de responsabilidade, de importância na análise da linguagem dentro desse diagnóstico, né? Então, é fundamental da gente observar tanto o componente cognitivo quanto linguístico desse indivíduo, né? Claro que é muito mais abrangente do que isso, né, o TEA, porém, é um olhar muito específico para essas duas questões, são fundamentais aí no entendimento dessa classificação. Pode passar. Então, aqui eu não vou ler tudo, porque é muito extenso, né? Essas são as subdivisões do diagnóstico, sempre levando em consideração tanto a presença ou não de transtorno intelectual, né, da deficiência intelectual, ou em relação ao comprometimento ou não da linguagem, né? E o que traz isso de importância na nossa vida, na nossa questão clínica mesmo? O que essa pessoa necessita de apoio, né? Então, de acordo com maior gravidade cognitiva ou maior comprometimento da linguagem, a gente refere o nível maior de apoio e isso faz toda a diferença. Pode passar, Dani? Então, essas subdivisões do TEA, na CID-11, permitem maior compreensão da funcionalidade do indivíduo com TEA, um ganho quando pensamos especialmente
na importância de diagnósticos e intervenções precoces e assertivas do TEA, né? Então, a gente hoje em dia tem uma visão de mais funcionalidade, né? O diagnóstico tem o objetivo de uma série de coisas, de garantir direitos, né? O conhecimento de profissionais adequados à necessidade da pessoa com TEA, porém, essa compreensão da funcionalidade faz toda a diferença no levantamento de planejamento, de objetivos, a gente compreender a particularidade dessas pessoas é fundamental. Vamos lá, pode passar. Então, dentro do TEA, tem como principais características padrões de comportamento repetitivo e prejuízo na comunicação e interação social, né? Isso daí é o básico aí do nosso conhecimento em relação das características desse transtorno. E, mais uma vez, a comunicação sendo um pilar muito importante aí dessas características e desse diagnóstico. Pode passar. Então, o termo espectro, né, que a gente se refere o tempo todo, refere-se a uma ampla variedade de sintomas e níveis de gravidade dentro do TEA. Algumas pessoas com autismo enfrentam prejuízos graves, enquanto outras podem funcionar de forma mais independente. Então, a gente sempre refere, né, dentro de palestras, literaturas, que se você conhece um autista, você conhece um autista. Né? Então, essas particularidades são muito específicas, e tudo isso, como eu disse, entra dentro do potencial de nível, né? O quão se a pessoa tem um diagnóstico de nível 1, 2 ou 3, e isso acarreta no tipo de apoio que ela vai precisar, o tipo de intervenção, o tipo de ajuda, como é a demanda do dia a dia das pessoas com esse diagnóstico. Então, dentro dessa especificação, é muito importante a gente ter essa consciência. Tá, acontece dessa forma, o diagnóstico é esse, qual é o nível que ele se encontra, para definição do tipo de apoio, a frequência de atendimento, que a gente pode planejar dentro do planejamento terapêutico mesmo, quer seja de fono, de psicologia, de terapia ocupacional, o que seja. Então, rapidamente sobre as questões de comunicação, né? As características de prejuízo da interação social e a comunicação, a gente encontra uma vasta possibilidade dentro da comunicação, as características dentro do TEA, né? Por exemplo, padrões incomuns de fala, falta de contato visual, que aí compromete muito a interação, não responde quando chamado pelo nome, desenvolvimento tardio das habilidades de fala, dificuldade em manter uma conversa, repetição de frases ou palavras, né, que a gente conhece como ecolalia, dificuldade em compreender os sentimentos dos outros e expressar os seus próprios sentimentos, comportamentos repetitivos ou incomuns, que podem ser motores, ou podem ser comportamentos também alimentares, né, de seletividade, de manter o mesmo padrão de alimentação, né, essa rigidez e inflexibilidade de rotina, ou também a nível de comunicação, né, de ter jargões de fala que acabam tendo essa repetição e essa falta de funcionalidade na comunicação. Agora, uma coisa muito importante, muito específica da fonoaudiologia, quando a gente pensa sobre linguagem, a gente tem que analisar quais são os domínios, né, que as pessoas têm que desenvolver para que tenha uma linguagem típica, uma linguagem funcional. O primeiro domínio que é muito importante em avaliação dentro de pessoas com autismo é o domínio pragmático, que envolve dominar as regras do uso da linguagem e usá-las nos diferentes contextos. A gente diz que é o domínio mais amplo da linguagem, né? A forma de entender, de fato, como a comunicação pode acontecer. E isso geralmente está muito falho em relação ao autismo. Né? Então, a forma de iniciar, de interpretar, de manter uma comunicação e uma interação satisfatória está dentro desse domínio pragmático, e geralmente no TEA há esse prejuízo. Domínio fonológico, usar as regras dos sons e suas combinações, envolve mais questões sonoras mesmo, né? A consciência dos sons, para que a gente possa analisar, executar e planejar um movimento para a fala. Um outro domínio é o domínio semântico, aprendendo novos vocabulários, conhecendo seus significados, né? Então, tem muito a ver com o significado de você entender que cachorro é um animal, né? Que você entender que o copo é aquele objeto que a gente pode usar para água, para tomar água. Então, é conhecer o vocabulário, a palavra e a que ele se refere.
Um outro domínio morfológico, dominar as formações de palavras e conhecer as suas estruturas, né? Tem a ver também com as questões gramaticais da própria língua, né? De como ele vai organizar isso na estrutura mesmo da comunicação. E um outro domínio é um domínio sintático, onde a gente consegue organizar as palavras em frase. E aí há um ganho maior de extensão, né? A gente consegue, por exemplo, uma criança que começa a falar, né? As primeiras palavras, ela começa a ter um domínio semântico, porque ela entendeu o significado daquela palavra, ela está ganhando domínio fonológico, porque ela faz referência dos sons para organizar a sua fala, e aos poucos ela organiza essas palavras numa organização de frase, então ela vai ganhando domínio sintático. Então, tudo isso funciona meio que junto, mas cada domínio tem a sua importância. E no desenvolvimento infantil, isso vai ganhando força aí no controle para a linguagem ficar mais coesa, né? Com maior possibilidade aí da comunicação. Pode passar, Dani. Agora eu trouxe aqui três conceitos para a gente pensar um pouquinho em relação à fonoaudiologia, né? Porque a gente pode desmembrar aí o âmbito todo da comunicação da seguinte forma, em relação à comunicação, em relação ao que é linguagem, em relação ao que é fala. Isso tudo é muito importante a gente trazer esse pensamento, principalmente a nível terapêutico, para a gente saber onde a gente precisa intervir, né? Porque a gente pensa muito, daqui a pouco eu vou falar, mas a gente pensa muito no TEA em relação à linguagem, né? Com esse domínio pragmático aí que eu disse, né? De conhecer a comunicação de uma forma mais ampla. Porém, não é só isso. Então, vamos lá. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Então, isso no trabalho com TEA é muito importante, porque a gente tem que dar esse retorno para todas as pessoas de que o que a gente fala, o que a gente elabora e explicita assim, na fala, tem uma ação na outra pessoa. Isso tem que ter, isso tem que acontecer, né? A comunicação é para isso, né? Para que a gente possa atingir o interlocutor. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Então, ninguém mantém uma fala no vácuo, né? E se isso acontecer, a gente tem que contextualizar essa comunicação para que a gente tenha um ganho aí, um gancho da comunicação e da interação social. Então, também é uma capacidade de perceber, de receber, enviar, processar e compreender conceitos ou símbolos verbais, não verbais e gráficos, porque a comunicação é muito extensa, né? A gente pode fazer uso da comunicação de diversas formas. E a gente entende que é qualquer forma de expressão. Quando a gente consegue tanto a expressão quanto a recepção, né, que é a nossa compreensão, é uma forma de acessar essa comunicação. Pode passar. Agora vamos no conceito de linguagem. É um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionais que é usado em vários modos de pensamento e comunicação. Então, a gente organiza a linguagem a partir de questões cognitivas, né? A gente acaba separando isso nos estudos de desempenho cognitivo, de desempenho de linguagem, porém, eles estão muito unidos, né? Eles trabalham de uma forma coesa para que essas estruturas se organizem de uma forma adequada. Então, a linguagem refere-se a tudo que usamos e como usamos para compartilhar ideias e pensamentos e obter o que queremos. Então, a gente tem vários conceitos da linguagem, por exemplo, como noção espacial, de cima, embaixo, dentro, fora, cor, forma, tamanho, né? Todos esses conceitos de linguagem ajudam a formar uma comunicação mais forte, né? Uma comunicação mais fortalecida. E ele é o conteúdo para a comunicação. A gente precisa ter esses conceitos de linguagem para se comunicar de forma efetiva. Então, faz parte da comunicação uma linguagem bem estruturada. E, por fim, a gente chega no processo da fala, né? Que é um pedaço muito importante aí da comunicação. É o canal que viabiliza a expressão da linguagem. Então, se a pessoa, por algum motivo, tiver um impedimento na fala, quer seja por
um problema neurológico, o próprio TEA mesmo, e a gente vai falar de alguns transtornos motores de fala, a gente não consegue acessar a linguagem com tanta facilidade, né? Porque a fala acaba falhando. Então, é um canal muito importante para a gente expressar a linguagem e o outro, né, o interlocutor, acessar esse pensamento e essa questão cognitiva também. Então, a fala é um ato motor complexo e peculiar de cada sujeito, e requer uma regulação neurológica, apesar da gente fazer todo o movimento de fala na estrutura oral, isso tudo tem um comando central, né? Então, a gente tem que resgatar sempre isso, pensar nesse funcionamento neurológico para que organize questões de fala mesmo. E é uma das formas da comunicação, né? A gente tem uma série de possibilidades de comunicação, né? E a fala é uma delas, né? A gente pode ter a comunicação escrita, a comunicação através de arte, de música, e a fala é uma dessas formas. Então, vamos lá. Agora, a gente falando sobre a linguagem, especialmente no TEA, a gente observa que fala-se muito sobre intervenções de linguagem nos casos, né, desse diagnóstico, mas é de suma importância, né? A gente não pode esquecer que aquele domínio pragmático, que geralmente está alterado no TEA, a gente tem que buscar esse caminho através do desenvolvimento da linguagem. Porém, características específicas de dificuldades de fala podem inviabilizar a comunicação de pessoas com TEA. Então, esse meu assunto de hoje, eu pensei em trazer dessa forma, para que a gente pense de uma forma diferente. Será que a linguagem está fortalecida e falta algo mais na intervenção para que essa comunicação verbal aconteça? Né? Então, a gente tem que trazer com mais cuidado esse pensamento, com mais cuidado esse planejamento, para que a gente traga outros caminhos aí para a comunicação se fortalecer e, quem sabe, né, no sentido da fala também. Pode passar. Isso. Então, quando a gente estuda a fala propriamente dita, a gente percebe que existe uma hierarquia motora da fala, né? O que a gente precisa do mais importante para o menos importante, porém todos são fundamentais. O que a gente precisa para que essa fala surja, né? Esse controle motor. Então, a gente tem que entender que é um controle motor neurológico que o cérebro transmite para a boca, né? Para os órgãos fonoarticulatórios, para que a gente consiga articular tudo que a gente precisa para falar. Então, vamos lá. O principal aí que a gente entende como hierarquia é em relação ao tônus, né? Muita gente confunde o tônus como força, né? De trabalhar, por exemplo, na fonoaudiologia, vamos trabalhar o tônus com um beijo, com encher bochecha, né? Fazer outro estalo de língua, por exemplo. Na verdade, o tônus é um controle neurológico, né? No cérebro, tem estruturas responsáveis pela tonicidade motora, tonicidade muscular. Então, a gente precisa cuidar dessa observação e dessa avaliação para que a gente entenda se o tônus está adequado para uma atividade motora satisfatória, né? Ou se a gente precisa aí atingir melhora nesse tônus para dar oportunidade e para que a pessoa tenha esse prognóstico motor da fala. Isso tem que ser muito analisado, né? Uma outra questão muito importante é o controle fonatório, que é o nosso controle de voz, né? Muitas pessoas conseguem fazer alguns movimentos articulatórios, porém não conseguem associar com o som da voz, né? E a gente precisa dessa estrutura para que a respiração dê força para a corda vocal e a gente consiga produzir a nossa voz mesmo e que ela possa ser modulada aí nos órgãos fonoarticulatórios, né? De lábio, língua, bochecha, e a gente consiga falar de uma forma melhor, né? De uma forma satisfatória. Então, o controle fonatório da nossa voz também é muito importante. Uma outra questão é o controle da mandíbula, né? A gente precisa de um movimento adequado para dessa estrutura, né? É muito importante. A gente costuma receber crianças, por exemplo, pequenininhas, com um rebaixamento muito grande de mandíbula. Então, a gente percebe que para ela articular o movimento da fala não é uma coisa fácil, porque essa mandíbula está ou mais aberta do que devia, ou numa condição de mais travamento, e a gente pode usar alguns recursos para que esse movimento e esse controle melhore.
A partir do movimento da mandíbula, a gente pode observar o controle de lábio, né? Que a gente tem vários fonemas que são bilabiais, né? O lábio dentais, que aí depende de cada modo articulatório, de cada ponto articulatório dos sons, a gente vai precisar muito dessa estrutura. Assim como depois o controle de língua. E uma outra questão depois é a coarticulação. O que é isso? Às vezes as pessoas conseguem fazer a articulação de pequenos sons, porém, na fala encadeada, conforme a gente precisa organizar a articulação uma atrás da outra, coarticulação significa articular junto, né? Então, para eu poder elaborar todo esse discurso que eu estou dizendo, eu não preciso pensar em cada movimento, mas o planejamento da coarticulação vai acontecer no tempo todo, né? A gente vai articulando um movimento, um som atrás do outro, para que a fala encadeada possa acontecer. Então, a gente percebe que muitas pessoas com transtorno motor da fala, que daqui a pouco eu vou dizer, têm muita dificuldade nessa coarticulação. E, por fim, consegue ganhar um pouquinho de extensão de fala, mas numa condição cortada, né? Então, pode dizer assim, o que você quer? I, né? Então, trazer essas pausas durante a articulação é muito frequente. Isso pode acontecer até numa tentativa de ganho de extensão de frase, mas essa fala cortada é comum de acontecer para quem tem dificuldade na coarticulação. E, por fim, uma outra questão muito importante na hierarquia motora de fala é em relação à prosódia, né? A prosódia é a melodia da nossa fala, é a musicalidade que a gente usa para entonação de algumas palavras, para entonação de frases, para entonação do nosso discurso a partir de significados e de sentimentos, né? A forma da gente expressar de uma forma mais marcada tem muito a ver com a prosódia, a forma que a gente vai organizar isso, né? E a gente entende que já é uma dificuldade no TEA, né? Essa colocação de ritmo, às vezes a gente encontra uma fala mais robotizada, e isso tudo entra no comprometimento da prosódia. Pode passar, Dani. Então, agora, uma questão muito importante, a gente faz essa divisão, que acaba acontecendo tudo muito junto, mas é um exemplo muito, muito importante aí para colocar para vocês. Então, os erros dos sons da fala podem acontecer por dificuldade. Então, vamos lá. Eu disse desde o começo que toda essa organização é neurológica, né? Então, a gente vai do caminho desde o cérebro, do sistema nervoso central, até a execução na boca. Então, algumas dificuldades de fala podem ser decorrentes da representação. O que é isso? As pessoas podem ter dificuldade em representar o som e ter essa consciência, a gente chama de transtorno fonológico, de ter a dificuldade na consciência dos sons. E para isso a gente pode trabalhar muito a consciência fonológica, que é fundamental na alfabetização e traz um apoio muito importante aí, tanto de fala quanto de leitura escrita. Né? Então, geralmente, quem tem transtorno fonológico apresenta dificuldade na representação desses símbolos que são importantes para a fala. Outra questão muito importante em relação aos erros da fala diz respeito ao planejamento e à programação. Às vezes, a pessoa até pode representar neurologicamente bem isso, mas o cérebro não está apto para planejar e programar o movimento. Né? Então, geralmente é dito que, de uma forma bem leiga, é explicado que há um problema de fiação. Dessa forma que eu vou explicar agora, como se o cérebro quisesse e soubesse o que quer dizer, mas não consegue transmitir para os órgãos fonoarticulatórios na boca o que ele precisa falar. Então, esse planejamento acaba falhando, a programação não é fortalecida, e aí os erros da fala aparecem. E outra questão, isso geralmente acontece nos diagnósticos de transtorno motor da fala e de apraxia de fala na infância. Uma outra questão muito importante aí em relação aos erros dos sons da fala é na execução. Então, são pessoas que têm a representação boa, o planejamento e a programação no cérebro acontecem de forma adequada, mas na hora de executar os movimentos para a fala, eles não são tão precisos, né? E aí, por exemplo,
disartria, que é um diagnóstico de fala, onde tem um descontrole no movimento, então a pessoa consegue falar, mas fala uma voz mais pastosa, sabe? O movimento não é tão preciso, então não consegue executar de uma forma adequada a fala propriamente dita, né? Alguns casos também de atraso motor da fala, que é um diagnóstico menos grave que o transtorno, e tem uma resposta terapêutica melhor. Então, tem um atraso motor de fala, acaba tendo muita dificuldade na execução. E quando você dá um pouco mais de pista, dá certo e o desenvolvimento começa a ficar melhor. Então, eu queria que ficasse muito claro essas diferenças em relação à fala, porque isso terapeuticamente é muito importante que a gente organize, identifique onde está a dificuldade, para que a gente possa intervir. Pode passar, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos motores de fala, né, que são diagnósticos importantes. Muitas pessoas com TEA podem ter esse diagnóstico associado, né, é um diagnóstico fonoaudiológico, é importante que o fonoaudiólogo faça essa observação para poder identificar esses transtornos. Muitas pessoas têm falado, escutado mais recentemente sobre a apraxia de fala na infância e se confundem. Ah, o médico não falou nada sobre isso, né? E eu queria esclarecer essa questão. Diagnóstico de transtornos motores de fala, como a apraxia de fala na infância, é um diagnóstico fonoaudiológico, né? Então, provavelmente o médico não vai ter essa perspicácia e esse domínio, né, da avaliação de fala que o fonoaudiólogo tem. Então, cuidem para que seja feita uma avaliação bem cautelosa para que a gente tenha essa definição diagnóstica melhor. E por que isso? Porque a intervenção é diferenciada, a intervenção é muito precisa, né? Essa semana eu recebi um paciente de 5 anos, desde novinho em intervenção terapêutica, e quando eu disse para a mãe se ela já tinha escutado sobre a apraxia de fala na infância, que era esse o diagnóstico fonoaudiológico que o filho dela apresentava, ela disse que nunca tinha ouvido falar. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de esclarecer para as famílias, né? Esclarecer para as escolas, né? Para que a gente possa cercar de bons modelos, e não é só modelo auditivo, daqui a pouco eu vou falar que tipo de pista a gente pode oferecer para essas dificuldades. Então, vamos lá. Dentro dos transtornos motores de fala, então a gente diz que os transtornos de fala, a gente abre um guarda-chuva de oportunidades, né? Um deles é o atraso motor de fala, que acontece falha na execução motoras dos sons da fala, ficou junto aí. Falhas na execução motora dos sons da fala, né? Como eu expliquei naquela fase anterior, o atraso motor, quando a gente auxilia com mais pistas, né? Oferece multipistas para a organização da fala, a evolução melhora. Então, a gente percebe que, de fato, não era um transtorno, era realmente só um atraso, e com um apoio um pouquinho maior, o desenvolvimento e o prognóstico, né, que é a nossa evolução, acontece de uma forma melhor. Então, é um atraso, é uma dificuldade no controle motor da fala, levando a uma incoordenação e imprecisão articulatória. E tem uma evolução terapêutica melhor, como eu disse. Pode passar? A disartria, que foi aquele exemplo que eu dei, né? É um transtorno resultante de distúrbio no controle do seu mecanismo, devido a danos no sistema nervoso central ou periférico, levando a paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala. Isso muito acontece nos AVCs, por exemplo, né? Quando tem a pessoa não fica com prejuízo maior, como é a afasia, que é uma alteração maior de linguagem, porém, continua falando, continua com esse potencial de fala, mas com uma fala mais pastosa, uma fala, às vezes, ou então com uma força muito grande que descontrola aí o movimento da comunicação, especialmente da fala. Pode passar, né? Agora, esse nosso cuidado aí com a apraxia de fala na infância.
É um tipo de transtorno motor de fala que afeta as habilidades para sequencializar os movimentos necessários para a produção do som da fala. Eu não coloquei aqui no slide, mas é importante dizer, é muito comum a apraxia de fala na infância estar associada com outro diagnóstico, né? A gente chama de ser uma característica secundária. Por exemplo, pessoas com autismo terem apraxia de fala na infância, pessoas com síndrome de Down, pessoas com outro tipo de síndrome, essa criança que eu citei recentemente, Prader-Willi, né, uma outra síndrome, então é muito comum que esteja associada e seja uma manifestação secundária dessa primeira alteração. A criança, então vamos lá, apraxia de fala na infância, né? A criança tem ideia o que quer comunicar, mas seu cérebro falha ao planejar e programar as sequências de movimentos, gestos motores da mandíbula, lábio, língua e de outros articuladores responsáveis por produzir os sons que formam sílabas, palavras e frases. Entendem que isso é muito diferente do que a alteração da linguagem? Né? A gente vê crianças com TEA, com uma deficiência intelectual maior, que tem uma dificuldade enorme de percepção do ambiente, que manifesta deficiência intelectual, que tem pouca e muito baixa interação. No caso de pessoas com TEA e transtornos motores de fala, a linguagem até evolui melhor, mas a comunicação fica muito restrita. E aí a gente percebe que tem que dar mais ênfase, né, com um cuidado maior para as questões de fala. A criança parece não saber o que fazer com a sua boca. Geralmente são crianças que compreendem bem a linguagem, mas falar é um grande desafio. Elas não conseguem planejar os movimentos para a fala ocorrer no tempo certo, para que as palavras sejam produzidas na ordem correta. Então, a gente fala que são as pessoas com transtorno motor de fala, especialmente apraxia, elas ficam tateando, né, tentando reproduzir. Você vê algumas pessoas até com um movimento oral, tentando movimentar a boca, porém falha o controle fonatório, falha a organização da sequência, né, que é a coarticulação. Então, a gente tem que observar e analisar muito bem isso para dar a oportunidade mais adequada de intervenção. Pode passar. Essas questões que eu vou colocar agora são 3 características consistentes na apraxia de fala na infância. Então, para ter esse diagnóstico, a gente usa um protocolo, né? Um protocolo extenso de avaliação, porém, essas 3 características que eu vou falar agora, elas são presentes sempre na apraxia. Então, se a gente observar pelo menos essas 3 colocações, você já acende uma luzinha lá que essa apraxia é possível pode ser um sinal de apraxia, né? Então, a primeira, erros inconsistentes em consoantes e em vogais em produções repetidas de sílaba ou palavras. O que é isso? A pessoa vai falar lixo, e ela pode falar teixe, tito, aixe, por exemplo. Em diferentes situações, ela nomeia uma mesma palavra de formas diferentes. Então, esses erros são inconsistentes, ela não consegue organizar da mesma forma, acessar aquele planejamento da mesma forma. Outra questão muito importante na apraxia são as transições coarticulatórias entre sons e sílabas mais longas ou interrompidas, né? Ou a pessoa busca o prolongamento para facilitar, né? Para dizer, por exemplo, o lixo, vou dar o mesmo exemplo, né? De dizer o fulano, o que tem aqui? Ele vai dizer lixo, né? Traz um prolongamento maior para poder se organizar, né? Isso depois de muito treinamento, para que ele consiga nomear de forma adequada. Porém, algumas vezes ficam interrompidas mesmo, da forma que eu dei o exemplo do chocolate, cho-o-a-e, né? Traz essa interrupção, porque a coarticulação, articular junto, não é uma coisa fácil. E outra questão é a alteração da prosódia, né? Sempre traz essa alteração, por quê? Porque se ele faz esses erros inconsistentes, essa coarticulação difícil, ele não vai dar a tonicidade da palavra. Por exemplo, se a gente fala mochila, pega a mochila para mim, a gente fala mochila, né? A gente faz um reforço na sílaba tônica.
né? Pode ser um exemplo de uma palavra só, mas quando a gente tem essas alterações, a tonicidade fica diferente, né? Então, ele pode dizer mochila, né? Trazer uma sonoridade, uma musicalidade diferente para a fala. Pode passar. Então, o que que a gente pensa, né? O que que a gente tem de informações a respeito da intervenção em transtornos motores da fala? É claro que a gente sempre tem que pensar que aquele conjunto todo da linguagem tem que estar fortalecido e a gente pode, concomitantemente, trabalhar essas questões de linguagem com as questões de fala, né? Aqui é só um recorte dessas possibilidades, né? Então, o que que a gente pode fazer sobre essa intervenção? A pessoa com transtorno motor de fala, ela precisa fazer esse treinamento motor de fala. Já que o movimento para fala está falhando, a terapia tem que resgatar isso, né? Trazer esse treinamento motor de fala. Como eu disse, naquela questão da representação dos sons, que envolve a consciência fonológica, junto com a fala propriamente dita, a gente vai fortalecendo essa representação no cérebro. E isso vai trazer um grande benefício para quem tem a possibilidade depois de alfabetização. Uma outra forma de intervenção, que é a formação que eu tenho usado, que é o método multigestos, que eu vou falar um pouquinho, e uma outro tipo também que é similar, porém uma outra metodologia é o prompt, que é essa última colocação aqui, e também a comunicação suplementar alternativa. Quando o transtorno motor de fala é de uma gravidade muito grande, a gente tem que lançar a mão de uma outra oportunidade de comunicação. Em relação ao PECS, que é a comunicação alternativa, qual que é o primeiro, Dani? Peraí só um minutinho que eu fui tentar ler as mensagens e eu passei tudo. Só um minutinho que eu vou voltar. Isso. Então, eu coloquei primeiro do multigestos, né? O multigestos é um método de intervenção que utiliza gestos manuais, onde cada fonema é associado a um gesto específico, com o objetivo de indicar o modo e o ponto articulatório, que, associado a outras pistas, facilita a representação, o planejamento, a programação e execução dos sons da fala. Então, vamos lá. Pessoas com transtorno motor da fala não conseguem executar isso, a representação, o planejamento, a programação e a execução dos sons da fala. O que que a gente faz com isso? Essa metodologia utiliza gestos manuais para trazer mais pistas, né? E isso é muito importante a gente pensar quando a gente estuda a neurociência, né? A gente faz uma relação muito importante na parte motora do cérebro. Eu não trouxe a imagem, mas se vocês pesquisarem é muito fácil de achar, o homúnculo de Penfield. Ele faz uma relação muito grande da representação motora no cérebro, né? Como se fosse um mapeamento mesmo da parte motora no cérebro. E a gente vai ver que a boca e a mão, elas são muito próximas e têm uma representação muito grande no nosso cérebro. Então, trazer essas informações orais, né, de fala, junto com gestos manuais, vem de encontro todo esse pensamento dessa representação neurológica que a gente tem no cérebro. Pode passar. Então, eu trouxe as pequenas imagens aqui de observação mesmo, né? Essa de cima é uma produção do fonema má, por exemplo, a forma de demonstrar como a gente pode representar o fonema má, né? Trazendo toda essa movimentação, e aí embaixo com as vogais, de fazer a, e, i, o, então, todo esse apoio, no início a gente começa com vogal, vai ganhando extensão, né? E principalmente partindo do repertório que a criança tem, que a pessoa tem, né? Então, eu estou com um pacientinho, então ele consegue fazer, por exemplo, essa semana eu fiz uma análise de repertório com uma mãe. Então, o que que ele consegue fazer? Ele consegue fazer muitas junções silábicas com lá, com na, com tá. Opa, então, nessa região mais, logo após o dente, né, numa região mais linguodental, ele tem mais possibilidade de melhora, né, que ele faz lá, na, tá.
Então, vamos incentivar o dá, que deve ser fácil para ele também, né? Que é um ponto articulatório, um modo articulatório que ele já domina, né? Então, a gente parte dessa possibilidade. E o que ele tem de vogal? Ah, ele faz mais fonema aberto, né? Mais o A e E. Então, vamos começar com palavrinhas pequenas que traz essa possibilidade do repertório. Por que isso? Porque a gente tem uma memória operacional da fala, né? Então, isso que a gente consegue fazer fica na nossa memória. Então, resgatar essa memória operacional de movimento também é fundamental. Acho que o próximo é do PEX. Eu queria falar só mais uma coisa. Volta, Dani, para ficar naquela imagem, por favor. Queria só fazer uma consideração sobre Peraí, as Ju, o que você pediu? Não, Desculpa. não tem problema não, eu falei só para voltar naquela imagem, mas se não der, não tem problema não. Só queria reforçar uma coisa sobre as pistas, né? Obrigada. A gente falou aqui sobre as pistas visuais, né? Geralmente na terapia fonoaudiológica a gente treina muito o modelo, né? A gente fala assim, o carro vai passear, brum, bibi, a gente vai dando modelo de algumas formas que a criança que a gente pode incentivar a imitação. Porém, a gente percebe que no transtorno motor da fala isso é pouco, né? A gente traz só pista auditiva, pista visual, porém sem muita marcação de movimento. Na metodologia do multigestos, a gente usa essas pistas com mais reforço. Todos os gestos, eles são similares ao ponto e modo articulatório, como eu já li, e remetem sempre a algo que faça sentido no movimento, né? Então, isso é fundamental. E uma outra pista que a gente usa é tátil-sinestésica, né? De tocar mesmo, de fazer que o I faz I, uma retração maior, né? Fazer o a gente faz esses movimentos. E uma outra pista a gente chama de pista metacognitiva, é de trazer essa informação para a criança mesmo, ó, assim não, tem que fazer o bico, vamos lá, vamos de novo, sabe? Então, você vai dando mais pistas do que ele está fazendo. Vamos abrir mais a boca? Né, tá ficando muito fechado, sei lá. Então, você vai trazendo essa informação e demonstrando para o paciente o que ele precisa fazer, trazendo mais consciência a esse movimento. Então, esse conjunto de pistas, né? A gente reúne, então, pista auditiva, visual, tátil-sinestésica, metacognitiva, que é essa conscientização do movimento, isso traz mais conhecimento, né, e mais domínio próprio da fala. Pode passar. Por fim, eu trouxe os que eu mais trabalho, né, em relação a multigestos e também ao PECs, que é um método de comunicação suplementar alternativa. A gente tem inúmeras oportunidades hoje em dia, né, de apresentação da comunicação alternativa, a gente tem métodos robustos usados em tablet, em celular, porém, eu deixo muita vontade para que a família opte pelo melhor recurso. Às vezes as famílias têm o celular que é só de uso da mãe, às vezes a gente sabe que as crianças são pequenas e acabam deixando cair ou não tendo tanto zelo com esses recursos, talvez para ter segurança de levar para a escola. Então, a gente vai analisando a cada caso, eu coloco as possibilidades, e eu vejo que muitas famílias acabam optando pelo material do PEX mesmo, pela pasta, né, por essas informações de troca de figura, que são de fácil acesso, a gente consegue construir essa pasta, personalizar junto, e eu tenho experiência assim, de famílias muito acolhedoras nesse sentido, que ajuda nessa investigação e nessa busca aí desse repertório de comunicação, de escolas parceiras também que nos ajudam com possibilidades de comunicação no ambiente escolar. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do PEX, que consiste em 6 fases e começa ensinando o indivíduo a dar uma única figura de um item ou ação desejada para um parceiro de comunicação. Então, a gente volta naquele conceito que a comunicação tem uma interferência no interlocutor, né, no outro, que imediatamente honre a troca como um pedido. Então, se ele vai receber a imagem de um brinquedo, por exemplo, quem recebe vai entender que ele está pedindo brinquedo. Ah, muito bem, você pediu um brinquedo, e aí oferece o que ele está pedindo, né? Então, imediatamente recebe essa troca aí da comunicação.
O sistema prossegue ensinando a discriminação de figuras e como juntá-las em frase, isso em cada etapa, né, de acordo com essas 6 fases que o programa oferece. Nas fases mais avançadas, os indivíduos são ensinados a usar iniciadores, responder perguntas e comentar, isso já na fase 5 ou 6. E o principal objetivo do PECS é ensinar a comunicação funcional. A gente tem que sempre entender que a comunicação tem que funcionar nos demais contextos que a criança está inserida, né? Que a pessoa está inserida. Então, inicialmente a gente começa a nível terapêutico mesmo, mas isso tem que ser ampliado. A gente pede, né? E entende que isso tem que ser para a vida do paciente. Então, buscar essa comunicação funcional é muito importante. E o treinamento da comunicação alternativa, a gente ensina a comunicação ativa. Ele vai pedir se ele tiver interesse, né? Que é diferente de uma outra formação que eu também tenho do TIT, que a gente organiza a rotina e as estruturas, né, educacionais de uma forma passiva. Porém, o PECS é uma comunicação ativa, né? Então, a gente espera e organiza a passo de acordo com informações que ele ou ela, né, vão ter interesse, vão pedir, e é claro que isso tudo é muito dinâmico, porque as nossas preferências, as nossas necessidades vão mudando, né? Então, e aí organizar de uma forma que ele peça se ele quiser, né? Não é nada forçado e muito menos imposto, de forma nenhuma. E aqui a primeira palavra ficou errada, mas eu vou corrigir aqui, ó. Quando há falha na comunicação, temos que oferecer outro caminho, com outras rotas de aprendizagem para que a comunicação ocorra. Então, é claro que a gente sabe que muitas pessoas com diagnóstico de TEA podem ser não verbais, né? A gente tem 28% de pessoas com esse diagnóstico que serão pessoas não verbais, mas a gente tem que pensar que isso não é o fim, né? Que a gente tem que dar oportunidade de comunicação, se for transtorno de fala, oferecer mais pistas, oferecer um caminho diferenciado aí, outras rotas de aprendizagem para que a gente traga funcionalidade no desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu penso que a minha contribuição hoje é um outro olhar aí da fonoaudiologia dentro do autismo, não só da linguagem, mas que é de suma importância essa observação, mas a gente também ter esse cuidado de trazer as questões de fala propriamente dita e principalmente sabendo que tem recurso para isso, né? A gente pode buscar outros caminhos aí para trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Juliana, muito obrigada, valeu mesmo. Agora uma perguntinha, por que o mercado está tão raro o fono? Todo mundo chega, precisa de fono, a gente precisa de fono. Por que isso? Por que a raridade? Pois é, a gente, dentro do público com TEA, a gente já observa uma incidência grande aí, né, dos casos diagnosticados, e isso também justifica muito da procura dos tratamentos, quer seja de psicologia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional. Mas eu vejo aqui na nossa região que a formação acaba sendo mais longe, né, assim como da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, então a busca dos profissionais para essas profissões acaba ficando mais escassa pela própria dificuldade de aproximação. E a gente acaba ficando sobrecarregado de fato, né? Eu acabo absorvendo, às vezes, mais do que eu posso, porque eu realmente fico com muito pesar de não acolher as pessoas que me procuram, né? Sabendo que eu sei o que ela precisa, eu sei o que eu posso fazer, e aí para a gente acaba absorvendo e tentando administrar isso da melhor forma possível, mas tem sido um recurso aí um pouco mais difícil. Escasso aqui. Imagino como é que você deve ficar essa situação, o pessoal te procurando e não tendo como nem abrir espaço mais, você não tem nem como se colocar, nem se você trabalhasse domingo, sábado, de madrugada, eu acho que você não consegue. Eu às vezes falo para meu marido, para meus filhos aqui, que minha semana tinha que ter 15 dias. Uma semana de 15 dias, eu acho que eu administraria melhor, assim, essa possibilidade. Nada não, mas eu acho que ainda vai estar um pouquinho complicado, não queria te desanimar, não. Mas a gente vai conseguir tentando. A gente vai administrando para que dê certo, né? Exatamente, está todo mundo trabalhando, a gente na ASUS, vocês, todo mundo, a Silvana, a gente tem trabalhado para
que a gente consiga oferecer suporte e tratamento para todo mundo, né? Então, a gente ainda E eu chega dentro lá. da minha possibilidade, eu vou pensando no planejamento, né, da evolução, as possibilidades de alta, costumo ser bem sincera, assim, nas questões de tempo mesmo, no que a gente pode se organizar, na forma que eu consigo acolher as pessoas novas, então a gente vai administrando isso para dar tudo certo. Com certeza. Dani, as perguntas e os comentários, por favor. A José comentou aqui, excelente, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão e pode escrever aqui para a gente também. A Janaína colocou excelente informação, agradeceu. Eu queria contar assim, um pouquinho, né, de como a gente chegou na Ju, e hoje, fazendo conta, eu levei um susto, porque a Ju está com o Pedro há 10 anos. Então, assim, é muito tempo. E eu me lembro que quando nós voltamos para Minas, eu liguei para ela e falei, eu preciso de terapeuta para o meu filho na cidade, e ela estava de resguardo, né, Ju? Do seu Isso filho. mesmo. Então, assim, eu fiquei esperando ela voltar para que o Pedro fosse atendido. E o Pedro me chamava de Oói, né? Então, a fala do Pedro tinha muitos prejuízos, né? A linguagem dele era bem comprometida, e hoje ele é o papagaio louro da Silvana. Então, você pensa como é que, né, esse menino evoluiu. E uma das coisas mais marcantes do desenvolvimento do Pedro aconteceu bem recente, né? Que foi quando ele conseguiu falar que ele estava se sentindo mal, né? E isso para mim foi assim de uma emoção tão grande, porque mostrou toda a caminhada que essas profissionais fizeram com ele, né? Dele conseguir articular a fala para poder dizer que estava se sentindo mal, e ao mesmo tempo ele perceber no corpo dele e ele saber que ele tem que agir e o que ele tinha que fazer e o que tinha que falar, né? Então, assim, eu tenho muito carinho, né? Hoje é um momento muito especial para mim, porque eu tenho muito carinho por essas duas profissionais que estão aqui. Eu tenho carinho por todos, mas elas acompanham o Pedro desde muito pequeno. Então, tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente caminhou foi através dela. E uma das coisas que eu sempre... eu sou muito questionadora, né? Vocês sabem? Então, eu sentava com a Ju e falava, Ju, o que é isso? Por que isso? Como que é isso? E ela sempre me tinha uma resposta. Ela sempre conseguia sanar o meu questionamento, né, a minha dúvida, e isso é muito importante, né? A informação do terapeuta para a família, né? Então, você saber, eu sempre me senti muito segura com as pessoas que estavam com o Pedro, exatamente por isso, porque eu tinha ali a minha dúvida e a minha indignação, e eu queria saber como funcionava, e elas tinham essa resposta para me dar. Então, se hoje eu posso deixar aqui uma mensagem para as famílias, para os profissionais, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando e para as pessoas que vão assistir isso depois, é isso, se indignem, não aceitem, perguntem, questionem, né, continuem perguntando, eu não estou entendendo, como é que isso funciona? Porque é assim que a gente consegue, né, construir uma relação de confiança saudável e do pai com o profissional e do profissional com os pais. Enfim, muito obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente. A Georgiane quer falar. Vai lá, Georgiane. Ju, parabéns. Já estou íntima. Ah, eu sou tia Ju mesmo, para todo mundo. Eu sou muito grata a profissional da fonoaudiologia, né? Eu tenho uma amiga que a gente fez o mestrado junto, quer dizer, ela estava no doutorado, eu estava no mestrado. E aí, quando meu filho teve diagnóstico, eu não via outra pessoa senão ela atender meu filho, né? E aí, ela, inclusive, fez o atendimento durante a pandemia, online. Então, era assim, 20 minutos, que era o que ele aguentava, ele era pequenininho, tinha o quê? 5 anos na época, né? Muito bacana. E, assim,
o meu olhar é de profissional de educação física, que é a minha formação, né? Então, quando no meu atendimento, eu lembro que teve uma criança que foi muito marcante, que ela chegou para mim, com 4 anos, e a mãe queria que ela falasse de qualquer jeito. Eu aplico neurofeedback, né? Eu faço uma técnica de neurofeedback. Uhum. E ela disse assim, bem, já que é no cérebro, vai resolver tudo, né? E eu falei, não, não é assim. E fiz umas coisas muito, muito simples e rápidas, né? Tipo, joga isso aqui para mim, fulano. Faz isso aqui, caminha nessa linha reta aqui no chão. Vamos testar tempo de reação. E nada, sabe? Não respondia, não respondia. E aí eu chamei a mãe, né? Eu disse, olha, eu vou ser sincera com você. A fala é um ato motor. Se não disseram isso para você, você precisa entender. É desenvolvimento motor global, é a base, e o refinamento do motor. Não tem como a gente fazer milagre. Você tem que continuar. Ela ficou muito indignada, que ela disse assim, mas nunca ninguém me disse isso, né? E a gente vê que tem isso, né? Que não falam, não esclarecem as coisas para as mães. E desde então eu divulgo, né? Nos grupos que eu estou de mães, eu divulgo, olha, gente, não é bem assim, vocês precisam. E aí foi muito interessante, porque eu trabalhei com psicomotricidade com ele, né? E aí na psicomotricidade ele começou não a falar, mas demonstrar a intenção de comunicação, que ele não demonstrava. E eu falei para a mãe, eu disse, olha, é comunicação, a fala não está saindo, mas a intenção existe. Uhum. E aí a fono que estava tratando ele na época falou, né, depois de um mês, ela falou que de fato ele estava já querendo falar, mas não saía, né? E aí eu lembro que a primeira semana a mãe falou, o que eu faço então? Eu disse, eu vou passar aqui uns exercícios físicos. Aí ela brincou, disse, mas exercícios não, as brincadeiras que você tem que fazer com ele. Porque ele precisa disso, disso e disso para desenvolver o motor global. E aí eu não sei, né? Na verdade, a gente sabe, né, que a parte física ela influencia muito, principalmente a criança que é autista, né? Qualquer criança influencia muito, é a base, né, o movimento do corpo. Enfim, terminamos. Ele já estava soltando umas palavrinhas. No último dia que eu atendi, que a gente fez 20 sessões, né? Ele cantou uma musiquinha e assim, é muito emocionante, sabe? Porque não foi um trabalho só. A fono que estava atendendo ele entendeu muito bem a situação, né? E a fono mesmo falou, disse, Jô, fez muita diferença as brincadeiras, né? Então, é um conjunto, né, Juliana? É um conjunto. Com Não certeza. adianta. E eu não falei hoje sobre a reorganização neurofuncional, mas é um outro trabalho que eu também faço, e da importância da organização, né, desse funcionamento do desenvolvimento motor e como o desempenho corporal mesmo, de uma forma global, ajuda a organizar o eixo, né, organizar o sistema nervoso para refinar aos poucos as habilidades do desenvolvimento infantil. Isso faz toda a diferença. E aí a atividade física marca ritmo, marca pulso, marca tudo isso que a gente precisa para a fala, né? Então, é uma organização ampla para algo refinado que você vai chegando aos poucos, né? E você citou da questão da pandemia, né? Como a gente Mas, superou enfim, esses parabéns, viu? desafios aí. Obrigada, viu? Como a gente superou esses desafios, e eu sempre falo para a Dani que ela me empurrou para dar certo, né, Dani? Ela me liga, Juliana, vamos tentar online. Eu falei, como assim? O que é isso, né? Naquele auge daquela angústia que a gente estava vivendo, isso é possível, meu Deus, parecia uma coisa descabida, né? E ela foi a primeira pessoa que falou, vamos lá, vamos tentar e vai dar certo, porque era uma época que a gente estava muito sem chão, né? Então, agradeço muito a Dani por, né, ela fala tanto da nossa parceria e quanto ela também é importante na vida da gente para isso, né? Ah, gracinha. A Andresa falou aqui, Ju, você mora no meu coração, Ju, profissional incrível. A Carla falou que essas informações são importantes e necessárias. E ela, como educadora, aprendeu muito e com certeza terá um olhar diferente para a comunicação dos alunos. Ah, ótimo.
A Nathalie disse, meu filho autista mostrava antes de 1 ano de idade quando se machucava. Se batia a cabeça, vinha para perto de mim, batendo a mãozinha onde tinha batido. A comunicação estava acontecendo, né? Aham. Eu falei que o material da Silvana, eu vou falar para todo mundo aqui, né? Escrevi aqui que o material da Silvana e da Ju estão lá no Simpla, tá, pessoal? Na barra materiais. Vai ter algum material de ontem? Tem material de ontem também, é porque não disponibilizaram ainda para a gente, tá? Oi, Dani, por acaso terá uma lista de chamadas? Não precisa, Michele, porque quando vocês fazem login, o Simpla atualiza para a gente de que vocês estão aqui, tá? A Georgiana está falando que o Heitor teve alta ainda na pandemia. Teve alta durante a pandemia. Mas é isso, né, pessoal? Obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos abertos também. Ju, obrigada. Silvana, obrigada.